Olá, bem-vindos e bem-vindas, artistas e produtores culturais de todo o Brasil. Chegou a hora da Semana Viver de Arte. Eu me chamo Flávio Nardelli, também artista e produtor e fundador do Método Viver de Arte. Nessa Semana Viver de Arte, eu vou te ensinar o que nenhuma faculdade de artes ensina. O método exato que artistas e produtores não famosos estão usando para captar patrocínio de múltiplos 6 e 7 dígitos, ou seja, R$200 mil até mais de R$1 milhão em um curto período de tempo, se tornando os próprios investidores de seus projetos e tomando controle de suas carreiras, fazendo com que esses projetos literalmente explodam. De quebra, você vai aprender o passo a passo para viver de arte, obter o reconhecimento das pessoas próximas e do grande público, sendo muito bem pago para isso. Depois de anos vivendo o mercado cultural, eu afirmo que esse método é a única maneira existente hoje no Brasil para você conseguir alavancar sua carreira artística, seu evento, projeto cultural, sem depender da sorte nem de um investidor milionário. Durante meus 15 anos de carreira, eu observei essa maneira funcionar centenas de vezes, comigo e com outros artistas. Comecei trabalhando em 2004 com teatro, criei a CIA de Comédia de 4 é Melhor, que ficou 10 anos em cartaz no país inteiro. Durante esse tempo, eu captei mais de R$1 milhão para a companhia e vivi exclusivamente de arte. Depois eu me formei em cinema pela Universidade de Roma, fundei o canal Só Um Minuto, que chegou a 200 mil assinantes e 30 milhões de views em 2 anos no YouTube, também com captação. Aí em 2014 eu fundei a Arte em Curso, com a missão de ajudar artistas e produtores a alavancarem suas carreiras e desenvolver o Brasil como uma potência cultural. Nossos clientes, a maioria não famosos, somados já captaram mais de R$20 milhões, dos quais R$5 milhões com a nossa consultoria e captação direta. Atualmente sou artista da área de música, criei o Festival Mova e a Banda Práticos e capto também para esses projetos. E por que você precisa de um método que te ensine a alavancar sua arte se você já tem talento e ideias criativas? Porque todos os grandes artistas e grandes eventos que a gente conhece, uma vez foram pequenos, e o que fez com que eles crescessem e ganhassem o país foi muito investimento financeiro. Você precisa de uma estratégia, porque um patrocinador não vai te dar recursos por causa do seu talento, porque ele acha que você é o novo Tom Jobim ou que seu evento é o novo Lollapalooza. Você precisa aprender a gerar resultados e tirar os riscos deles. E existe, eu vou te mostrar a rota da única maneira hoje no Brasil para você conseguir investimento para a sua carreira de maneira rápida e sem depender da sorte. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, eu também pensaria assim se eu não tivesse visto centenas de casos, de carreiras e projetos que bombaram usando o que eu vou ensinar aqui hoje. Se eu não tivesse aplicado isso com sucesso na minha própria carreira, o que eu batizei de Método Viver de Arte. Se você acha de fato bom demais para ser verdade, essa Semana Viver de Arte é para você. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar vários exemplos e provas de que isso acontece e vai transformar a forma como você pensa a sua própria carreira cultural. Você vai ver que pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Existe uma forma, uma oportunidade a poucos metros de distância para você sonhar grande. Imagina você executar o seu projeto com tudo 100% captado, com todos os recursos financeiros necessários para investir, alavancar ele, alcançar muito mais público e ser reconhecido pelo que faz, chegando onde você sempre sonhou e sendo muito bem pago por isso. Pois é, foi o que a Josi Prado, produtora teatral do interior da Bahia, longe dos grandes centros, sem nenhum famoso no elenco, conseguiu aplicando o método Viver de Arte. Olá, tudo bem? Meu nome é Josi, eu faço parte da gestão de projetos de um grupo de teatro CEPAC da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e eu conheci o trabalho da Arte em Curso pesquisando mesmo como que a gente poderia enviar um projeto para ser aprovado na Lei Rouanet, né, para a gente conseguir captar recursos para a nossa peça de teatro. E aí eu vi que o Flávio também oferecia um curso, né, de como a gente oferecer, apresentar e conseguir convencer, né, o patrocinador. Fiz também esse curso e acho que foi fundamental também para conseguir o patrocinador que vai trabalhar com a gente agora no ano de 2020. Foi fantástico o curso porque ele é rápido, com os principais tópicos que você precisa saber, né, com as informações principais, o passo a passo de como montar uma apresentação, e também foi primordial assim ouvir da experiência do Flávio, né, que tem anos aí fazendo isso na área. Passou uma segurança muito grande e acho que isso foi fundamental para a gente também conseguir o patrocínio, além do projeto ser aprovado.
E a história da Josi, gente, é só um dentre inúmeros exemplos que eu vou mostrar aqui hoje durante essa semana de que é possível viver bem de arte desde que se conheça o caminho certo e as técnicas corretas para isso. E por que resultados como os da Josi são possíveis? Por dois motivos. O primeiro é que no Brasil existe uma coisa chamada Leis de Incentivo à Cultura. Há muitas leis federais, estaduais e municipais e elas basicamente tiram 100% do risco das empresas ao investirem no seu projeto. Na prática, para uma empresa sai de graça te patrocinar. Ela bate tudo do imposto. O segundo motivo é que com o conhecimento de marketing cultural, seu projeto consegue trazer um retorno absurdo para a empresa patrocinadora. Então, ela, além de não gastar nada, ainda lucra com o seu projeto. É uma proposta irresistível, desde que você domine a elaboração de projetos que aprovam e que saiba falar a língua das empresas, gerar valor para elas. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje. Mas antes de eu te ensinar o que eu mencionei, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Eu sou como você que está me assistindo, porque sou artista e também sou produtor cultural e comecei a ir atrás de patrocínio porque eu queria viabilizar os meus próprios projetos artísticos. Tudo começou há 14 anos, em 2006. Com 21 anos. Eu não tinha nenhuma experiência com captação, não tinha nenhum ator famoso na minha companhia de teatro, mas tinha muita vontade de ficar mais tempo em cartaz e de trazer mais público para os nossos espetáculos. Na época eu era fã da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, que era desconhecida ainda no país e relativamente popular em Brasília. Eu reparava que nos cartazes deles sempre tinha um patrocinador. Coca-Cola apresenta, a Mericel apresenta. E também uma logomarca embaixo. Realização Lei de Incentivo à Cultura. A propósito, e já adiantando, as leis de incentivo foram chave para os Melhores do Mundo estourarem no país inteiro, porque permitiram que eles saíssem de Brasília, investissem em muita divulgação, uma assessoria de imprensa que colocou eles no programa do Jô com o quadro Joseph Klimber. Bom, naquela época eu fui procurar saber o que era a lei que os Melhores do Mundo usavam. Passei semanas estudando como enquadrar minha companhia nessa lei e depois de meses aprovei o projeto e saí para captar. Gente, eu não tinha nenhum conhecimento, como falei. Meu primeiro projeto, ele nem design tinha. Ele era um documento de Word. Era um projeto tosco. Só que eu disparei ele para mais de 100 empresas em Brasília. Isso foi em agosto. Durante 4 meses, nada. Nenhuma empresa tinha se interessado pelo projeto. Até que em dezembro de 2006, voltando de carro de uma viagem para o litoral de São Paulo, eu recebo uma ligação no meio da estrada da Brasal, a distribuidora da Coca-Cola em Brasília, me chamando para uma reunião. Eu marquei para o dia seguinte a reunião e saí de lá com um patrocínio fechado, R$30 mil, o equivalente a R$66 mil em 2020. Era uma fortuna para uma companhia de estudantes da UNB. Dava para a gente fazer cenário, figurino, divulgar os espetáculos, pagar bem os técnicos e ficar mais tempo em cartaz. Deu para eu receber pela minha arte, chegar em casa e contar para minha família que eu tinha ganhado dinheiro com teatro. Era só o começo. Sempre captando e por isso crescendo, eu vivi exclusivamente de teatro por 10 anos. A gente colocava 8 mil pessoas por mês nos teatros de Brasília. Lotamos espetáculos no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e por aí vai. Em 2006, gente, a Lei Rouanet fechou aquele ano com apenas R$600 milhões captados. Agora em 2019 ela fechou em recorde, R$1 bilhão e 400 milhões. Sai governo, entra governo e a lei continua batendo recordes. Presta atenção nesse dado. 15 mil empresas já patrocinaram via Lei Rouanet, de um total de 115 mil empresas que podem patrocinar. Ou seja, 100 mil empresas podem patrocinar pela lei de graça e ainda não patrocinam, pois ninguém mostrou o caminho para elas. É um potencial sem concorrência gigante. Em 2006, eu tinha 21 anos. Meu projeto era um projeto de Word. Eu não tinha qualificação, nenhuma credibilidade, zero conhecimento em como gerar valor para as empresas. Se eu captei naquelas circunstâncias, hoje, com o conhecimento que eu construí, que eu vou compartilhar aqui, todo mundo pode captar. E eu não sei se você já passou por isso, mas o efeito de fazer um projeto captado vem em bola de neve. Você capta, consegue investir no espetáculo ou evento, o espetáculo melhora, você consegue investir mais em divulgação, o público comparece, você ganha mais de bilheteria, o espetáculo fica mais tempo em cartaz e, consequentemente, melhora. Você tendo mais público, você consegue renovar o patrocínio de forma mais fácil e, no meio do caminho, você pode ser bem pago por isso. Agora, a falta de captação tem um efeito contrário.
Nesses 15 anos de carreira, eu já vi artistas talentosíssimos que eu jurava que teriam uma carreira brilhante abandonarem a profissão por não saberem monetizar a própria arte. A mesma coisa com produtores culturais, que corriam riscos com projetos não captados e sucessivos prejuízos tiravam eles do mercado. Além de frustrante, é péssima recepção de amigos, familiares, julgam que você não tem talento suficiente, que passou muito tempo sem pisar na realidade, sendo sonhador, enfim, te infantilizam. A consequência de não saber captar é literalmente parar de fazer arte. Há alguns anos eu comecei a pesquisar conteúdo sobre patrocínio para aprimorar a minha abordagem às empresas e descobri e me inscrevi na maior conferência sobre captação de patrocínios do mundo, a IEG, que acontece todo ano em Chicago. Eu comecei a entender que o meu método de captação era muito limitado, porque contava apenas com o potencial das leis de incentivo, mas eu não sabia como gerar valor para os patrocinadores. Na IEG eu descobri que as empresas têm muito a lucrar com investimentos em patrocínios. Na conferência, quando eu falava que no Brasil as leis de incentivo possibilitavam as empresas não gastar nada para patrocinar, os americanos ficavam em choque, porque lá eles não têm esse tipo de lei, então eles têm que provar para a empresa que tirar dinheiro das verbas tradicionais de marketing, como TV, rádio, jornal, Facebook, valia a pena. Para isso eles tinham que gerar, eles têm que gerar valor para as empresas, criar contrapartidas que gerem resultados, mostrar por A mais B que se a empresa investir $300 mil num projeto, ela vai ter um lucro de $800 mil, por exemplo. Daí eu fiquei viciado em estudar sobre patrocínio, virei membro da IEG. Foi lá em Chicago que eu vi a grande oportunidade. Que se eu mostrar para as empresas que se ela investir $300 mil no meu projeto, além de não gastar nada, pois tudo é 100% abatido do imposto, ela ainda vai ter um retorno equivalente a $600 mil, por exemplo? Ou seja, além de não ter risco, a empresa ainda lucra. Qual decisor dentro de uma empresa vai recusar isso? Se eu já sempre conseguia patrocínio sem essa abordagem, imagina assim. A partir daí que eu comecei a desenhar o método Viver de Arte. O método Viver de Arte é baseado na soma de uma oportunidade única, que poucos países têm, com um grande potencial de gerar resultados para patrocinadores. O potencial de captação no Brasil ainda é pouquíssimo explorado. Mais de 100 mil patrocinadores vão entrar nesse mercado nos próximos 5 anos. Quem aprender a ser aprovado nas leis de incentivo e a falar a língua das empresas para captar patrocínios de forma eficiente, vai estar literalmente na vanguarda desse mercado. As leis de incentivo, elas permitem ainda que você se pague como proponente e artista. A Lei Rouanet, por exemplo, permite que você se pague com até 50% do valor captado. Se você captar 300 mil em um ano, por exemplo, você pode receber até 150 mil reais como proponente do projeto. E ainda receber mais com a bilheteria ou a venda do seu produto cultural. E, gente, 300 mil é um número baixo para os padrões da Rouanet. O potencial é bem maior. Na aula 2, eu vou mostrar o que fez com que um cliente da Arte em Curso, o Júlio Martinez, saísse do zero em Lei Rouanet para 8 milhões captados em apenas 4 anos. Isso para levar teatro infantil Brasil afora, que é a paixão dele. Por isso, o que eu quero te ensinar é como aproveitar essa oportunidade clara de viver exclusivamente da sua arte e receber para exercer sua paixão. Em 5 anos, é possível que esse mercado comece a saturar e só quem for um profissional com conhecimento e experiência vai conseguir se sobressair. Em 5 anos, você vai desejar ter começado hoje. E você deve estar se perguntando, o que então eu tenho que fazer para não depender da sorte para captar recursos e me tornar um investidor da minha própria carreira? Você tem que conhecer o jeito certo de se captar patrocínios. Mas antes, eu vou te mostrar o jeito errado, porque o jeito tradicional de se captar patrocínios não funciona. Por que algumas pessoas não conseguem captar patrocínio? Primeiro e principal erro, o jeito tradicional de se captar, pedir ao empresário dinheiro como se fosse filantropia, oferecer para ele a logomarca na divulgação, não funciona. Esse jeito não fala a linguagem do empresário, não gera resultado e não convence as empresas. Por mais que seu projeto seja bom, que você tenha talento, o patrocinador não vai te patrocinar por isso. Ele quer ver resultados. E nós, artistas e produtores, temos muitas contrapartidas, além da logo no cartaz, para oferecer para as empresas. Vocês vão ver, na próxima aula eu vou listar essas contrapartidas. O segundo erro é a apresentação de patrocínio amadora e concentrada no seu projeto e não nas vantagens do patrocinador.
O projeto de patrocínio tem que passar credibilidade e vender cotas para ele. Um projeto sem capricho, visualmente feio e que não dedique mais de 50% das suas páginas para as contrapartidas e para a empresa vai ser recusado, ignorado. Se você não tem excelência na apresentação de patrocínio, demonstra que você não vai ter excelência nem no seu evento, nem ao dar retorno para o patrocinador. O terceiro erro é não estar aprovado em todas as leis de incentivo, ou seja, estar fora da grande oportunidade que existe no país. Erro número 4. Não ter na ponta da língua o mecanismo de abatimento fiscal na hora da reunião de patrocínio. Erro número 5, muito comum. Contratar um captador sem entender nada de captação e achar que ele vai resolver o seu problema. Erro número 6. Não saber receber não e desistir nas primeiras negativas. O não, ele é um caminho para o sim, como eu vou aprofundar mais na próxima aula. E por que o método Viver de Arte é diferente do método tradicional e funciona? Quando eu voltei da conferência em Chicago, eu reformulei completamente as minhas apresentações de patrocínio, criei novas contrapartidas e mudei a abordagem com as empresas. Eu focava, por exemplo, 70% das páginas dos meus projetos de patrocínio no que eu podia oferecer para o meu patrocinador, na empresa dele, nas vantagens, no abatimento fiscal, e só 30% no meu projeto. E eu fui descobrindo que são muitas as vantagens que os nossos projetos podem trazer para as empresas, muito além da aplicação de logomarca, e que pouca gente sabe disso. Eu comecei a aplicar esse meu novo método em 2016, nos meus projetos pessoais, e vi que ele funcionava muito bem. Nas reuniões de patrocínio, eu passei a escutar do marketing das empresas. Nossa, se todos os projetos que chegassem aqui fossem assim, minha vida estaria facilitada. Eu comecei a escolher meus patrocinadores e não o contrário. Fui percebendo que isso estava virando um propósito muito forte para mim. Caiu a ficha de que era nisso que eu mais poderia contribuir para a cultura, para que outras pessoas pudessem também viver de arte. Então eu abri uma área de captação de recursos na Arte em Curso para replicar o método e ver se ele funcionava com outras pessoas e outros projetos. Em 2 meses, a gente captou patrocínios para vários clientes, inclusive o Davi Rodrigues, que tem um projeto maravilhoso de cinema a céu aberto, para o qual eu captei em 2019 R$250 mil. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Rodrigues, da agência Cloud9 aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estou aqui hoje para falar sobre a Arte em Curso. A Arte em Curso é uma empresa que eu conheço já há 4 anos. Todos os nossos projetos até hoje foram escritos por eles e todos eles a gente obteve sucesso até hoje. Logo quando eu fiquei sabendo que o Flávio Nardelli lançou a nova plataforma na parte de captação de recursos, eu já me interessei e fui atrás dele para conversarmos, para inscrever alguns projetos. E pelo incrível que pareça, logo que nós já inscrevemos um projeto, o Supertela, nós já tivemos êxito e tivemos um aporte de uma empresa de Brasília. Ficamos muito felizes com isso e recomendo e super indico a Arte em Curso. Muito obrigado. Bom, gente, eu já me estendi um pouco além do que eu tinha planejado para essa primeira aula e para não ficar uma aula cansativa, eu vou encerrar o conteúdo de hoje. Na aula 2, de quarta-feira, eu vou explicar como o método Viver de Arte é feito para pessoas comuns executarem. Vou mostrar como não precisamos mais concorrer com artistas famosos pelos recursos das leis de incentivo, que eles estão fora já desse mercado. E mostrar qual é a estratégia, o passo a passo com o qual artistas e produtores não famosos estão captando centenas de milhares de reais de patrocínio. Você vai ver que é uma técnica acessível a todos, que não é necessário ter formação em marketing para captar, aprendendo a falar a língua das empresas e gerando resultado para elas. E, consequentemente, escolhendo os seus patrocinadores. Vou mostrar também que aprender a captar patrocínio é uma maneira de passar ileso por essa crise que estamos vivendo e outras crises que afetam a cultura. Dando exemplos como o do Tito Livio, que acabou de captar 300 mil durante a quarentena, usando como argumento para as empresas o impacto social positivo que elas causam apoiando a arte e os artistas nesse momento. E impacto social, a partir de 2020, virou um investimento obrigatório para qualquer empresa que queira ter uma imagem positiva com seus clientes. Por isso, mais de 2 bilhões foram doados por empresas ao combate ao Covid, segundo a Associação Brasileira de Captação de Recursos. E também vou mostrar nessa Semana Viver de Arte como migrar seus eventos para o digital e assim conseguir ainda mais patrocinadores, pois o digital permite alcançar o público em massa e mensurar com exatidão os resultados para o patrocinador.
Mesmo depois que a quarentena passar, a tendência é que os eventos se tornem híbridos, com presença online e física. E quem trouxer agora sua arte para o digital já sairá na frente. Aproveito para pedir que você deixe um comentário aqui embaixo, dizendo qual a sua área artística e escrevendo qualquer dúvida que você tenha a respeito dos assuntos que eu abordei aqui hoje, que eu vou procurar responder a todos os comentários um por um. Aproveito também para convidar você para entrar no nosso grupo de Telegram, que é uma comunidade artística com representantes de todas as artes. Clica aqui embaixo, se junte à nossa comunidade, já são quase 1000 artistas por lá, recebendo insights diários sobre elaboração de projetos, captação de patrocínios e produção cultural. Marca a gente no Instagram da Arte em Curso, @arteemcurso, contando que você está assistindo a Semana Viver de Arte, que a gente vai responder você por lá também. Aproveito para deixar aqui embaixo nosso YouTube, para você assinar, que tem vídeos diários sobre produção cultural e os assuntos da Semana Viver de Arte. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula 1 e saiam daqui com o horizonte um pouco ampliado para as oportunidades que a cultura nos oferece hoje no Brasil. Um abraço e te vejo na quarta-feira.